Olá, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao Porto. Sejam muito bem-vindos à CIDACE 2026. Eu sou o Rubén de Matos e vou estar mais uma vez convosco ao longo dos próximos 3 dias. Começámos no ritmo certo, com música portuguesa e brasileira, com a assinatura da Tuna Feminina da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, que esteve lá em baixo, e aqui há instantes, na sala do arquivo, tivemos a Tuna Académica da Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Eles já se estão a ir embora, mas acho que merecem mais um aplauso. Obrigado por terem estado connosco. Já lá vão 12 edições desta conferência promovida pelo Centro Nacional de Cibersegurança. Este ano, o evento de referência nacional no setor está de regresso à cidade do Porto. E eu creio que, mais do que nunca, estão reunidas todas as condições para que este ano a CIDACE seja uma conferência dedicada a olhar para o presente. E porquê é que eu digo isto? Porque, como todos sabemos, há um novo regime jurídico da cibersegurança que representa uma mudança estrutural. É um novo enquadramento que traz desafios, responsabilidades, mas também oportunidades para milhares de entidades em todo o país. É por isso que cá estamos e vamos estar ao longo dos próximos 3 dias para a partilha de conhecimentos, experiências e boas práticas. Eu creio que o objetivo é, sobretudo, respondermos a 2 perguntas. Como é que podemos ter uma cultura de cibersegurança mais forte? Como é que isso nos pode ajudar a termos um país mais resiliente? É bom estar convosco mais uma vez. Eu sei que a CIDACE tem um público muito fiel e por isso deixem-me dizer que sensibiliza-me especialmente o facto de a CIDACE estar de regresso aqui ao Centro dos Congressos da Alfândega do Porto, porque foi aqui que aconteceu a primeira CIDACE que eu tive a oportunidade de moderar. Por curiosidade, quem é que cá estava em 2023? Muito bem, alguns participantes. O engenheiro Lindo Santos, claro que cá estava. Sejam muito bem regressados. Obrigado por estarem connosco mais uma vez. Como se diz na gíria, recordar é viver, foi isso que eu procurei fazer agora um bocadinho. E é isso que vamos continuar a fazer, não a recordar a CIDACE de 2023, mas antes a recordar a CIDACE do ano passado, que aconteceu no Estoril, no concelho de Cascais. Assim foi em Cascais e este ano cá estamos na cidade do Porto. Ao longo dos próximos 3 dias vamos debater temas fundamentais na área da cibersegurança. Se me permitem esta comparação, eu vou usá-la porque creio que assim todos vão perceber exatamente o que eu quero dizer. Se eu tivesse de organizar, dividir os vários temas que vão passar por esta sala e pelas outras salas ao longo dos próximos 3 dias, e se tivesse de organizar esses temas em caixas, eu acho que era possível encaixar esses temas em 7 grandes caixas, que são, na verdade, as 7 grandes áreas de atuação do Centro Nacional de Cibersegurança. Estou a falar de sensibilização, formação e treino, desenvolvimento de capacidades, conhecimento situacional, prevenção e resposta a incidentes, regulação e supervisão, certificação em cibersegurança e divulgação coordenada de vulnerabilidades. Crescimento é uma palavra que marca todos os anos a CIDACE. Em 2026
não é uma exceção, por isso este ano há mais debates, mais oradores, mais debates a acontecerem ao mesmo tempo, mais workshops. Eu sei bem que para quem está desse lado a dificuldade é sempre escolher onde ir, o que fazer. Eu não vou tomar decisões por ninguém, não me cabe essa responsabilidade. A única coisa que posso fazer é pelo menos explicar-vos quais é que são os passos a que importa estarmos atentos ao longo dos próximos dias. Começamos aqui pela sala do arquivo. Por este palco vão passar vários keynote speakers e debates. É por aqui que eu vou sempre estar e, por isso, sintam-se bem-vindos para aparecerem sempre que quiserem. Temos também a Sala do Infante, um espaço no qual o Centro Nacional de Cibersegurança mostra de forma transversal o seu portfólio de serviços, reforçado ainda para mais tendo o facto que está em vigor um novo regime jurídico da cibersegurança. Temos ainda a Sala Dona Maria, onde vão ser apresentadas as propostas escolhidas no âmbito do Call for Presentation. Por fim, destaque ainda para as salas Miragaia e São João, onde ao longo destes 3 dias vão decorrer dezenas de workshops que, pelo que diz a tradição, costumam ser bastante concorridos. No final do dia, é aqui na sala do arquivo que temos encontro marcado para eu procurar fazer um resumo, o balanço do que mais importante aconteceu durante o dia. Mas a verdade é que a CIDACE vai muito além destas salas que eu acabei agora de referir. No piso 0 poente podem encontrar uma área dedicada aos parceiros institucionais, a que foi dado o nome de CIDACE Startup Village. É um espaço que junta startups portuguesas de cibersegurança que ao longo dos próximos 3 dias vão ter a oportunidade de fazer os seus pitches. Há ainda também uma área de expositores que procura trazer para esta conferência a economia da cibersegurança. É neste espaço que vão estar representadas mais de 20 entidades com sede ou estabelecimento em Portugal. É também em toda esta área que vão poder usufruir dos coffee breaks CIDACE. A CIDACE 2026 é uma iniciativa do Centro Nacional de Cibersegurança em parceria com a Universidade do Porto. Nesta edição, conta também com o apoio institucional da Câmara Municipal do Porto e do Porto Digital. A todos eles, a organização, o Centro Nacional de Cibersegurança, agradece o apoio e colaboração. Sem mais demoras, vamos então dar início aos trabalhos desta CIDACE 2026. Estamos no Porto e, por isso, vamos escutar um anfitrião da cidade. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Passos, vereador com o pelouro do Desporto, Juventude e Associativismo e o pelouro da Transformação Digital e Serviços ao Cidadão. Muito boa tarde a todos. Quero começar por cumprimentar o engenheiro Lino Santos, coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança. Cumprimentar também aqui o engenheiro Brandão, pró-reitor da Universidade do Porto, a doutora Ana Carneiro, do Conselho de Administração da Porto Digital, Anne Davry, CEO da Agência União Europeia para a Cibersegurança. Cumprimentar também todas as empresas públicas, privadas, universidades, empresas, investigadores, especialistas, estudantes e participantes. Tive a oportunidade de, como cada um de vocês, ver o vídeo da edição anterior. Eu cometo sempre a ousadia e até o atrevimento de dizer que estão muito melhor no Porto e é sempre uma satisfação receber-vos nesta cidade. A CIDACE é a principal conferência nacional dedicada à cibersegurança e o facto de esta edição se realizar aqui tem para nós um significado especial. O Porto é uma cidade com muita história, mas nunca foi, ao longo do seu tempo, uma cidade parada. É uma cidade que se habituou a trabalhar, a adaptar e a fazer acontecer. É a cidade dos fazedores. E hoje fazer cidade também passa pela tecnologia. Durante muito tempo, quando se falava de cibersegurança, falava-se de um tema técnico distante e reservado a um nicho, a especialistas. Hoje sabemos que não é bem assim. A cibersegurança está presente na vida concreta das pessoas, está presente quando um cidadão acede a um serviço municipal, quando uma escola depende de uma rede estável,
quando um centro de saúde precisa dos seus sistemas a funcionar, quando uma empresa protege os seus dados, os seus clientes e a sua atividade. Falar de cibersegurança é, ao dia de hoje, falar de confiança. E a confiança tornou-se hoje uma das grandes infraestruturas das cidades modernas. Durante muitos anos, olhamos para as infraestruturas críticas como a água, a energia, os transportes e os equipamentos públicos. Hoje, temos de acrescentar a infraestrutura digital, porque quando funciona, ninguém repara, mas quando falha, todos sentem. É por isso que a resiliência digital deixou de ser uma preocupação de nicho, daqueles especialistas. Passou a ser uma condição necessária de uma boa governação. E ainda há aqui outra dimensão que eu gostava de acrescentar, que me parece essencial, que partilhava com o engenheiro Pedro Lino na subida para o dia de hoje, que é a questão da soberania digital. Num mundo cada vez mais dependente de dados, de plataformas, de redes, de sistemas, uma cidade e um país só são verdadeiramente livres, só são verdadeiramente soberanos se tiverem a capacidade para proteger os seus serviços, os seus dados, a autonomia da sua decisão e os seus cidadãos. A soberania digital não é por isso fechar portas à inovação, bem pelo contrário, é a necessidade de criar condições para inovar com cada vez mais segurança, com confiança e com responsabilidade. E no Porto, para voltar aqui à nossa casa-mãe, temos clara consciência dessa responsabilidade. Temos vindo nos últimos anos a investir na modernização dos serviços municipais, na digitalização dos processos e na melhoria contínua da infraestrutura tecnológica do sistema nervoso da nossa cidade. Fazemos-lo num ecossistema que tem universidades de referência, empresas tecnológicas, importantes centros de inovação, um grande capital e talento qualificado e uma comunidade empreendedora cada vez mais forte, mas também cada vez mais ambiciosa nos seus modelos de negócio. E temos também estruturas fundamentais, como a Porto Digital, como a Associação Porto Digital, que desempenham um papel muito relevante, muito importante na conectividade da cidade, ligando as escolas, os centros de saúde, os equipamentos municipais e liga sobretudo milhares de cidadãos. Isto mostra bem que a tecnologia, que já não é bem um acessório de uma cidade, é parte do seu funcionamento normal e eu até muitas vezes digo que faz parte do sistema nervoso central de qualquer cidade. E para nos ligar hoje ao tema, a entrada em vigor do novo regime jurídico da cibersegurança e a implementação da Diretiva NIS2 marcam uma nova fase e um novo capítulo para Portugal. Estamos a falar de exigências que passam a abranger cerca de 6.000 entidades a nível nacional. A mudança mais importante não está apenas na lei, está sobretudo na cultura que esta nova fase exige e a que nos obriga. A cibersegurança deixa assim de ser tratada como um tema lateral, passa a ser tratada na gestão, na estratégia, na formação das equipas, nas decisões e nas tomadas de decisão de investimentos e na forma como desenhamos os serviços públicos e os serviços privados. E é por isso que esta conferência, o CIDEIS, é tão importante, porque junta quem decide, junta quem regula, junta quem investiga, quem opera, quem ensina, quem aprende e quem tem, como nós todos gostamos, a vontade de inovar. E é por isso que esta cooperação e esta pluralidade é essencial quando as ameaças digitais não respeitam qualquer fronteira, qualquer território ou qualquer setor. Podem começar numa organização e rapidamente escalar para muitas outras. Por isso a resposta tem de ser coletiva, tem de ser partilhada, com cada vez mais conhecimento, mais preparação, melhor articulação entre o Estado, autarquias, empresas, universidades, centros de investigação e a sociedade civil. Para o Porto é naturalmente por isso importante receber um evento com este ponto de ambição. Queremos estar no centro das grandes conversas, queremos estar no centro das grandes discussões, da discussão da tecnologia, da inovação e da transformação digital. Queremos atrair mais talento, mais conhecimento, mais investimento, mas queremos fazê-lo com segurança e responsabilidade. Porque a tecnologia só tem um verdadeiro e real impacto e valor quando efetivamente melhora a vida das pessoas.
quando simplifica os serviços, quando reduz a burocracia, quando aproxima o Estado dos cidadãos. E que, sobretudo, quando consegue criar confiança, e confiança que hoje em dia se constrói com cibersegurança. E termino com a ideia que as cidades do futuro não são as que têm mais tecnologia, são as que colocam a tecnologia ao serviço das pessoas, com segurança, sentido público, autonomia e responsabilidade. O Porto fará parte desse caminho, com ambição, com abertura, com inovação e com a consciência que proteger a infraestrutura digital é também proteger a qualidade de vida, a liberdade e o futuro dos cidadãos. Desejo a todos uma excelente conferência e que estes dias no Porto, além de serem no Porto, sejam também úteis, produtivos e muito exigentes. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. Vereador, e obrigado por receberem a CIDEIS novamente. Por este palco passa agora mais um anfitrião da cidade invicta. Boa tarde e seja bem-vindo, Pedro Brandão, para o reitor da Universidade do Porto. Ora, muito boa tarde. Portanto, eu tenho que ter o auxiliar, que já até se viu no último vídeo, portanto, que fica-me sempre bastante bem, dá um ar mais professoral, não é, à situação. Boa tarde a todos os participantes. Eu ia dizer da 12ª edição, mas agora já fiquei um bocado confuso na introdução, mas acho que é a 12ª, a edição do CIDEIS, não é? Devido à impossibilidade, como imaginam, do reitor, que deveria ser quem estaria aqui, mas a impossibilidade do reitor da Universidade do Porto em estar aqui, tenho eu o privilégio de dar as boas-vindas a todos vocês a este evento. Portanto, a Universidade do Porto tem mantido e valorizado esta parceria com o Centro Nacional de Cibersegurança, que muito tem contribuído para o efetivo fortalecimento o Porto na cultura de segurança digital. Portanto, o CIDEIS, como evento, tem, com muito mérito e sucesso, levado a disseminação de requisitos de segurança digital para as várias instituições nacionais. Estes apenas 4 meios dias, evidenciam todo o trabalho que o CNCS tem feito na cibersegurança a nível nacional, permitindo aumentar o nível de proteção digital das entidades nacionais, trabalhando não só na divulgação do conhecimento, este é um dos exemplos deste evento, claro, mas em apoio também à resolução, identificação e aviso dos vários problemas informáticos que abrangem todo o mundo. Dou por isso os parabéns merecidos ao coordenador do CNCS, o engenheiro José Lino Santos, e na sua pessoa a também todos os trabalhos do centro e das pessoas do centro. Obviamente também ao Contra-Almirante Manuel da Costa Honorato, o diretor-geral do GNS, e na sua pessoa, obviamente, a todos os membros do GNS também. Portanto, do ponto de vista local, temos uma vantagem, eu não vou resistir, o ano passado a data não foi tão bem escolhida, para quem era do Porto, portanto, depois quem quiser pode ir ver a data do CIDEIS do ano passado, e eu vou relembrar, como relembrei no ano passado, mas temos a vantagem de que o São João agora é só para a semana, e portanto estamos todos mais, quem quiser permanecer até para a semana e ver, quem veio agora do Santo António e tudo, pode aproveitar. Portanto, do ponto de vista local, o Porto, como também já ouviram, é esta grande nação que tem também de velar pela proteção das suas infraestruturas digitais, sejam elas as do município, das empresas municipais ou até de outras instituições. Esta responsabilidade cabe à APD, a Associação da Porto Digital, que gera as comunicações e infraestrutura digital do Porto, como já foi falado. O vereador do Desporto, Juventude e Transformação Digital da Câmara Municipal do Porto, o engenheiro Rodrigo Passos, é o seu presidente, como vocês já viram também, e ficando aqui o agradecimento, obviamente, pelo trabalho efetuado nos mecanismos de proteção informática que têm sido colocados ao dispor das entidades que referi. Portanto, a Porto Digital, para além das infraestruturas, tem também a responsabilidade do que é a defesa da cibersegurança ou a cibersegurança associada. Portanto, com o Porto Digital, o Porto também tem mantido esta cooperação estreita, sendo, desde a sua fundação, um dos membros associados. Portanto, neste caso, por acaso, até sou eu agora o representante lá, mas lá está, nós temos a Universidade do Porto, tem mantido esta cooperação com estas entidades, tanto no ponto de vista das infraestruturas digitais e este fortalecimento, como no caso da parte da cibersegurança associada. Portanto, à Universidade do Porto cabe-nos uma tripla tarefa neste domínio da segurança digital.
Portanto, o primeiro será o mais óbvio, formar aquelas que serão os futuros especialistas nesta área, produzir investigação que reforce as respostas que, enquanto comunidade, providenciamos, mas também assegurar a integridade e a segurança de dados pessoais e científicos dos nossos mais de 35 mil alunos de grau, cursos de grau, para além do que são as formações de educação contínua, as 15 faculdades, 45 unidades de investigação e milhares de docentes, investigadores e técnicos não docentes. Portanto, estabelecemos com este intuito uma estratégia de cibersegurança clara, assente na concretização de mecanismos de prevenção, de defesa e de resposta a incidentes cada vez mais frequentes. Foi neste quadro que criámos há umas décadas e há uns meses, uma década e uns meses, a UP Digital, uma estrutura orgânica que tem por missão a concepção, a disponibilização e a gestão das infraestruturas e serviços de tecnologias de informação e comunicação no Porto, bem como um incentivo ao desenvolvimento e à utilização de serviços inovadores que contribuem para a digitalização da academia. Portanto, sem desvendar muitos detalhes, alguma segurança por obscuridade nunca fez mal. Portanto, nós investimos há pouco num CIEM, recentemente num CIEM, que estamos agora ainda a instalar, para melhor correlacionar todas as fontes de informações sobre serviços e terminais da Universidade do Porto, estes endpoints. Este desenvolvimento vem também a crescer à renovação da proteção dos nossos sistemas por firewalls de última geração. Portanto, estamos assim a melhorar a segurança digital que temos vindo a assegurar aos membros da UPorto. Portanto, a UP Digital está particularmente consciente dos riscos crescentes que enfrentamos, da vulnerabilidade acrescida que resulta dos ataques produzidos com recursos à inteligência artificial, ao aumento da sofisticação dos mecanismos de malware e de hacking, mas também empenhados em contribuir para a definição de uma resposta cada vez mais eficaz, nomeadamente no âmbito do novo regime jurídico de cibersegurança, o famoso NIS 2, que ouviríamos várias vezes, provavelmente vai ser a palavra mais falada nestes ideias. A participação, que já no ano passado provavelmente já foi, a participação ativa nesta conferência e a frutuosa parceria que mantemos com o CNCS constituem um privilégio, mas também uma responsabilidade acrescida. Procuramos, deste modo, ficar mais perto de garantir a adoção das melhores práticas no domínio da cibersegurança, sem descurar a fundamental importância da partilha de experiências e de boas práticas neste domínio, assim contribuindo para a criação de um ambiente digital cada vez mais resiliente. Portanto, ainda ontem, nas conversas da organização, portanto, a organização aqui dos 6.2, se discutia esta importância da partilha da informação para o aumento da cibersegurança de todos. Por falar na equipa da organização, deixo os meus agradecimentos aos elementos da CNCS e da UPorto que estão a organizar o evento e com a confiança que eu tenho na qualidade do seu trabalho, deixo já os parabéns por este evento que vai ser de certeza excelente. Portanto, assim têm já uma pressão extra para fazer. Portanto, ficam os meus desejos que todos tenham uns ótimos CIDs com muita partilha de informação deste conhecimento que é da segurança digital. Muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado, Pedro Brandão, pró-reitor da Universidade do Porto. Escutamos agora mais um protagonista nesta abertura institucional da CIDEIS 2026. É um protagonista habitual e, como percebemos, esteve cá em 2023 no Porto. Seja bem-vindo, Lino Santos, coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança. Muito boa tarde, Sr. Vereador do Desporto, Juventude e Transformação Digital, da Câmara Municipal do Porto, Dr. Rodrigo Passos, Sr. Pró-Reitor da Universidade do Porto, Professor Pedro Brandão. A mim não me chegam os óculos, não é para ter um ar professoral. Hoje eu já preciso de papéis com letras muito grandes, portanto não me dá uma imagem professoral, mas antes uma imagem de idade avançada. Senhoras e senhores dirigentes e representantes de organismos da administração pública, meu colega da direção do Gabinete Nacional de Segurança, Honorato, minhas senhoras e meus senhores, bem-vindos à CIDEIS 2026, nesta belíssima alfândega do Porto. A edição esta que é resultado, mais uma vez, de um grande empenho de muitos parceiros e colaboradores, com especial destaque para os colaboradores do Centro Nacional de Cibersegurança e da Universidade do Porto. Não é por acaso que o nosso placar principal, em vez de ter cibersegurança repetido muitas vezes, tem Porto repetido muitas vezes. É de facto esta excelente parceria que temos com a cidade e que obviamente agradecemos.
Este ano é certamente um marco para a cibersegurança nacional e ficará como um ano de grande impulso, mas também um ano de muitas decisões públicas e privadas na construção de mais resiliência das redes e sistemas de informação nacionais. Efetivamente, com a publicação do regime jurídico da cibersegurança, aprovado pelo Decreto-Lei 125 do ano passado, 2025, demos o pontapé de saída, e esta é a primeira metáfora futebolística, que fica sempre bem no momento que atravessamos, para um caminho de muitos desafios, mas também de muitas oportunidades. Da Diretiva NIS2 ao regime nacional agora em vigor, passando pelas muitas propostas europeias de alteração de diretivas e regulamentos, o CNCS tem feito o exercício de olhar o futuro, mas com os pés bem assentes no presente, sempre com o objetivo de proteger as pessoas e os seus direitos fundamentais. Sim, a cibersegurança é uma daquelas áreas que usa a técnica e a tecnologia para proteger direitos e, no limite, o próprio Estado de Direito, mas serve essencialmente para proteger os cidadãos dos impactos negativos desta mesma tecnologia. O CIDEIS, que agora começa, é um desafio a não fechar a cibersegurança a um conjunto de atividades anuais ou eventos em datas específicas. Cibersegurança não é uma coisa de dias, 3 dias, como esta conferência, mas uma responsabilidade de todos os dias. Por isso mesmo, este CIDEIS é um ponto de chegada de tudo o que fizemos até aqui, para continuarmos a responder às tarefas diárias e olharmos o futuro próximo que é preciso construir. O CIDEIS é a oportunidade de nos e vos ouvirmos, mas também de partilharmos o que fazemos, identificarmos novas oportunidades, descobertas e também dificuldades, ou anteciparmos essas dificuldades. A implementação do novo regime de cibersegurança é uma meta imediata e tem como protagonistas as entidades e, em particular, aquelas que estão no âmbito de aplicação e que em breve serão qualificadas como essenciais, importantes ou relevantes da administração pública. A qualificação como entidade essencial, importante ou pública relevante é já um auxílio que a Autoridade Nacional de Cibersegurança fornece a cada uma das entidades. Acoplado do ato de qualificação virá um conjunto de medidas de cibersegurança e controlos que guiarão as entidades a desenvolverem a sua obrigação primeira, que é criar um ecossistema de cibersegurança resiliente e proporcional, baseado num sistema de gestão de riscos capaz de a cada momento lidar com as ameaças novas. O risco, particularmente por força da inteligência artificial, é um alvo em movimento e, como tal, ninguém pode estar parado. O risco exige dinamismo e capacidade de adaptação, antecipação de riscos e vulnerabilidades, aprendizagem contínua e capacidade de decisão. Foi essa a razão que fundamentou a proposta ambiciosa de atribuir ou de colocar a responsabilidade na gestão de cibersegurança às lideranças de topo das organizações. Não se trata de ter alguém para apontar o dedo, mas de colocar o risco da cibersegurança no topo da tomada de decisão. Sem prejuízo, mesmo com o muito que há para decidir, não será eficaz querer tudo para ontem. As tarefas são muitas e por isso foi estabelecido um prazo adequado de implementação das medidas e adaptação necessárias. O prazo de 24 meses previsto no regime jurídico, a contar da publicação do regulamento do CNCS, que ocorrerá em breve, é um tempo de criar culturas organizacionais e corrigir ineficiências nas infraestruturas, redes e sistemas. Importa restar esta mensagem. Não são 24 meses para deixar tudo para a última da hora. É um tempo para construir e implementar, é um tempo para planear e crescer na maturidade de forma gradual e não deixar tudo para a última hora. A cibersegurança é um investimento e isso significa que traz valor acrescentado e melhora o funcionamento das instituições e empresas, aumenta a qualidade dos produtos e serviços e assegura a qualidade de vida das pessoas. O CNCS publicará em breve um regulamento que contém um conjunto de instrumentos de apoio e reforço da construção da cibersegurança nacional. Falo do novo quadro nacional de referência, enquanto referencial nacional e repositório de boas práticas à disposição das entidades, mas falo também das medidas de cibersegurança mínimas e dos controlos de implementação, de regras para notificações eletrónicas e de procedimentos simples que poupam tempo e recursos às organizações. A par deste regulamento, o CNCS produzirá, atualizará e publicará novos instrumentos de apoio, como instruções técnicas previstas neste regime jurídico da cibersegurança. Desde logo, e a primeira que será publicada, será uma instrução técnica dedicada ao tema da divulgação coordenada de responsabilidades. Parece muita coisa,
mas são os meios ou instrumentos que permitem um trabalho conjunto e próximo entre todos os interessados, públicos e privados. Por outras palavras, o que eu estou aqui a fazer é um apelo a que trabalhem connosco no desenvolvimento destes instrumentos. Queremos trabalhar convosco, queremos desenvolver estes instrumentos convosco. O CNCS é, por isso, um regulador parceiro, ou pelo menos tenta ser um regulador parceiro, e continuará a caminhar em proximidade com as entidades, partilhando boas práticas e lições aprendidas, assim como escutando as organizações nas suas dificuldades e conquistas. Este caminho não começou com a publicação do regime jurídico da cibersegurança. É já algo que vimos a construir desde a fundação do CNCS e temos vários grupos de partilha de informação, os designadas comunidades de cibersegurança, para o fazer. Temos hoje também vários instrumentos de apoio, como a Sea Academy ou as comunidades de cibersegurança, e continuaremos a desenvolver novos produtos e soluções que auxiliem os utilizadores, os decisores e as organizações a crescer. É assim também que faremos a supervisão e a fiscalização, sem perder o foco no rigor e a exigência que o ciberespaço seguro. Seremos pedagógicos e proporcionais na ação, pois acreditamos que é na aprendizagem e na melhoria de processos que podemos assegurar os objetivos que nos propomos. Se repararem, este ano não há um mote como em todas as edições do passado. Se bem se lembram, mais resiliência, mais confiança, mais responsabilidade, porque entendemos que, de facto, com o regime jurídico da cibersegurança, o que nós queremos é exatamente tudo isto junto, mais confiança, mais resiliência e mais responsabilidade naquilo que é a cibersegurança. Para todos, um bom CIDEIS e que tenham uma boa jornada nestes 3 dias. Muito obrigado. Muito obrigado, Lino Santos, coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança. Nesta abertura institucional da CIDEIS 2026, falta ainda escutarmos o poder político. Tem agora a palavra Tiago Macieirinha, secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, que não conseguiu estar presente aqui na cidade do Porto, mas que deixou um vídeo para todos vós. Senhoras e senhores, caros participantes no CIDEIS 2026. É com enorme satisfação que dou início à 12ª edição do CIDEIS. Ao longo de mais de uma década, este encontro afirmou-se de forma inequívoca como um espaço por excelência para a partilha de conhecimento e a aprendizagem mútua no domínio da segurança digital em Portugal. Se recuarmos ao momento em que esta conferência se realizou pela primeira vez, encontramos um panorama radicalmente diferente. Há 12 anos, a cibersegurança era vista por muitos como um tema de nicho, que estava circunscrito aos corredores da engenharia e ocupava apenas os mais especialistas e os mais informados. Ora, hoje a realidade impõe-se com outra urgência. O ecossistema digital expandiu-se significativamente e com ele a nossa dependência coletiva da tecnologia. A cibersegurança transitou da periferia técnica para o centro da governação, sendo hoje reconhecida como uma das principais e mais críticas dimensões da soberania do Estado. Plenamente consciente desta evolução e dos riscos de uma sociedade hiperconectada, o 25º Governo Constitucional colocou a resiliência e a segurança digital no topo das suas prioridades políticas. Não olhamos para a cibersegurança como uma dimensão acessória da nossa vida coletiva, mas sim como um pilar estratégico essencial para o funcionamento da nossa democracia, para a competitividade das nossas empresas e para a proteção dos nossos cidadãos. E é para materializar esta visão que a ação governativa tem vindo a estruturar-se em torno de 3 eixos fundamentais. O primeiro eixo centra-se no reforço do quadro regulatório. Para fazermos face a ameaças cada vez mais coordenadas e sofisticadas, necessitamos de alicerces jurídicos robustos. E foi por isso que aceleramos a transposição do quadro jurídico europeu de cibersegurança para o ordenamento português, através da aprovação do Decreto-Lei 125/2025. Um passo que representa uma profunda mudança estrutural na forma como a cibersegurança é juridicamente tratada em Portugal. Este novo enquadramento institui uma cultura de exigência acrescida,
obrigando um conjunto muito relevante de entidades, quer públicas, quer privadas, a integrarem a cibersegurança na sua atividade diária. Tratou-se de elevar substancialmente o nível de maturidade digital do país, dotando-nos de normas eficazes para responder a um contexto internacional adverso, como bem sabem. O segundo eixo traduz-se no investimento sem precedentes em cibersegurança. Um regime jurídico rigoroso exige uma autoridade dotada de meios para o fazer aplicar. Esta segunda dimensão da nossa estratégia assenta, em larga medida, no robustecimento operacional do Centro Nacional de Cibersegurança. Estamos a investir fortemente, tanto na contratação de novos quadros, altamente qualificados, como na capacitação tecnológica do CNCS para que assuma um papel substancialmente mais ativo no ecossistema digital português. Esta ambição encontra tradução prática, desde logo no recentemente aprovado PTRR. Trata-se de um plano ambicioso, onde a cibersegurança ocupa um lugar central, impulsionado por investimento direto de mais de 260 milhões de euros. Este montante histórico destina-se a maximizar a resiliência das administrações central e local, a criar centros de operação de segurança avançados, a modernizar a gestão de vulnerabilidades e a desenvolver soluções pioneiras, como a cloud soberana do Estado, assegurando que os dados críticos e sob a jurisdição nacional permanecem sob o nosso controle estratégico. Por fim, um terceiro eixo que se prende com o envolvimento da sociedade civil. A experiência demonstra que um ambiente de segurança digital robusto nunca poderá depender exclusivamente do Estado. A verdadeira resiliência exige participação empenhada e ativa da sociedade civil, das universidades, do tecido empresarial e, no fim de contas, de cada cidadão. O ciberespaço é um bem comum e a sua defesa é um compromisso partilhado. No entanto, importa sublinhar uma ideia orientadora da nossa ação. A segurança não pode nunca traduzir-se na asfixia da sociedade. Rejeitamos, por isso, uma visão burocrática que seria capaz de paralisar a inovação, sufocar os agentes económicos ou restringir as liberdades dos cidadãos. A tecnologia deve servir o ser humano e não o inverso. Se falharmos no equilíbrio entre regulação e liberdade, arriscamos-nos a transformar a nossa sociedade digital numa espécie de admirável mundo novo, numa distopia mecanizada, panóptica, onde a eficiência seria obtida à custa da desumanização e do controle absoluto sobre a vida de cada cidadão. Não é isso que queremos. Para este governo, a cibersegurança deve servir presencialmente o oposto. Ele é o garante das liberdades individuais num ambiente digital. Não há verdadeira liberdade sem segurança. Protegemos, por isso, os sistemas como forma de proteger os direitos fundamentais dos nossos cidadãos e o livre desenvolvimento da nossa vida coletiva e democrática. Termino desejando que a reflexão que aqui realizarão ao longo dos próximos 3 dias seja profícua e aberta ao futuro. O debate que vão travar nas diferentes sessões é vital para o reforço contínuo das condições de resiliência digital da sociedade portuguesa, dos nossos negócios, das nossas infraestruturas críticas. O sucesso desta transição e a segurança do nosso futuro digital estão, em larga medida, também nas vossas mãos. Um excelente trabalho a todos e muito obrigado. Vamos a palco Hans de Vries, Chief Operations Officer da ENISA, European Union Agency for Cybersecurity. Welcome. Boa tarde a todos. É fantástico estar aqui a falar convosco. That's all my Spanish. Portuguese, even worse. There's another one. Gui, feliz aniversario. Rui's birthday today, so we were just celebrating that just now.
Anyway, thank you very much, and fantastic to be here, talking about cybersecurity in Portugal with my best friend Lino, talking about cybersecurity and the impact, what we're going to do. I have a clicker. I'm happy with that. So I'd like to talk with you about the European cybersecurity landscape, what's happening right now. And we're going to talk about both the policy side, but also a little bit more about vulnerability management. But let me introduce myself first. I'm Hans de Vries. I work for the European Union, and I work for an organization called ENISA. ENISA is a European agency on cybersecurity, and we work for the member states. And I luckily see a few member states here as well. Good to see you. So we focus on a few things. We focus on strategy. We focus on exercises. Some of you have participated last week with Cyber Europe, which is a very, very big exercise that we ran last week. We focus on implementing, because we're implementers of European law. And we're going to talk about that a little bit further. But we also are looking into threat landscaping and crisis management within a European space. And we also talk about certification, like European Digital Wallet or the common criteria, things like that. And last but definitely not least, we're looking at emerging markets like AI. But I'd like to talk with you about the current landscape of policy, because policy drives everything. Now, the minister just mentioned about laws that are being implemented here in Portugal, but there is a reason for that, because we have European laws that needs transposing into your own legislation system, and that fits in with how you do business. Currently, there are three things running at the same time, so it's good to understand that. The first is we're working on implementing different legislation that have been passed along the way the last few years. We're trying to do some refinements because things change and you see that something is not really fit for purpose, so we change that at the same way. And the third, we try to integrate that within the legislative perspective in each of the countries, like Portugal. But it could also be Latvia, could also be the Netherlands, Finland. And our work as ENISA is trying to help implement and explain the possibilities of harmonization. So, if we're talking about cybersecurity regulation in Europe, this is not the only slide. So, you will see that there is a lot of things happening in Europe. But first and foremost, we have the NIS directive, which states that we want to have a high common level of cybersecurity for critical and important entities in general, for industry and for the society as a whole. We have the Cyber Resilience Act, which focuses on products with the digital elements. Well, that's almost everything. Right? We're talking about the Cybersecurity Act, which actually is the mandate that ENISA has to perform its tasks and also gives us the possibility to do some certification process. The Cybersecurity Act is currently under debate between the member states and the European Parliament to strengthen our mandate, but also change the way we do regulation and certification of parts. We have the Cybersecurity Solidarity Act, which is actually, in essence, an alert mechanism, and we call that Cyber Reserve, where we have money that is able to be spent by Portugal on tasks like trainings, but also red teaming. On the below plan, we have DORA. You probably know that because that's all in financial systems, and they are very heavily aligned with the NIS2. But we also have something we call eIDAS, which is focusing on European Digital Wallet or your national wallet as well. The Cyber Blueprint regulates how we deal with cyber crisis management in Europe, which means who is going to talk with whom, who will create what we call the single
the single point of truth, what is happening currently at that space, so you can actually make decisions along the way. And another one is that there is also not for member states, but for European agencies and industry in that sense, UB, which is the European agency, similar approach to write down what they need to perform on. But sadly, that's not all. We're also working on the GDPR changes, a Data Act, the AI Act that we currently have. We're working on the Digital Networks Act, cable security. You remember the cable discussion we had last year? We also have drone plan and SIR and preparedness. There is a lot of things happening on a digital sphere. And that is for a very, very, very clear reason. And the minister just said it. We went with IT from tech environment to really important avenue, because we cannot do without. The digital environment is all around us, and you have to be ready to protect that, whether it is your personal data or your critical infrastructure, whether it is communication or the financial environment. You need to be able to protect. So there are a lot of things happening in Europe, and we are, as ENISA, here to help implement and to align those parts, which is really great job, to be honest, but it's a lot of traveling, to be honest, as well. So what you see is that the core framework that we're working is moving into practice. The NS2 has been implemented in most of the countries, not all, but most of them. We are working on the refinement of that. How do we really address the difficult issues and the harmonization part? And cybersecurity is now a horizontal concern for everyone. We all understand we need to address this, and we need to address this as Europe. Look at the geopolitics right now. You're sure that there is something to be, worried about, not afraid, but you need to address these parts. So having said that, one of the biggest things that ENISA currently is working on is what we call vulnerability management. Vulnerability management is the ecosystem and the environment to know what is vulnerable that needs addressing. And it could be addressing because it is a piece of software that is in use in a hospital, in public administration, or anywhere else that needs a very quick fix, because it might even be exploited at the same time. Or it could be that we see that the industry, the developers, might need to go from C++ to Rust, because there is a better way of writing programs out there. So there is a very broad perspective that we are focusing on. And I'd like to take you along a little bit about what we're talking about. And there is a reason. For if you look at the current landscape and the attack vector, and this is from October 25, it's now June 26, so there is already time passed. Most of the intrusion factors, the way the attackers got in is because of phishing. Could be a mail, could be social, could be several different ways, but definitely the mechanism to actually get into by people clicking on things. But the growing number is vulnerability exploitation, meaning there is a hole in a piece of software that is known but not fixed, and people or attackers have started using that. And what is really frightening is that we know this problem already for many, many years, but we're not doing about that anything. And when we're talking about this, it would be interesting, because I might be able to do an exercise here. Because if you're looking at how to protect against phishing and vulnerability exploitation, it always comes back to basics, right?
Have you had your training? Are you implementing compartmentalization? Not everything in the same level. And one of the exercises always is, have you used multi-factor authentication? So I'd like to do an exercise. Can everyone stand up, please? It would be really nice if you do. Okay. All right. Now the question is, and be honest when you answer the question, sit down if you know for sure that your organization is using multi-factor authentication. All right. I see some hesitation, I'd rather sit down. But look around, the people are standing, needs to fix this tomorrow within their organization. Because the easiest way to get in is by a single password using credentials that are stolen. It's the one part that goes. You can sit down. Thank you very much for your honesty. I really appreciate that. We haven't filmed it, and I don't know who you are, so we're not going to use it against you. Oh, Lino is. That's great. I don't think you have the legal powers to do that, my friend. Okay, all right. I'm just helping out. No, but the awareness that the basics are still to be taken into account is really, really worrisome. And I mean that by heart. There are probably 8 essential steps that every organization needs to take into account, and multi-factor authentication is the most simple one. It might be taking some efforts for organizations to implement that, but it is really safe. So it's something that you know and something that you have where you can click on. It's a number, it's a mechanism, but it's not a simple user ID and then a password that is probably hackable because you use the password so many times. It's really simple. Having done the exercise, what you do see is that the world is changing big time. And there are several reasons for that. And the one, of course, it makes a lot of money when you're a bad actor. I think I've read some papers that cybersecurity, the attackers that are doing that are making more money than with drugs. So it's a huge perspective. Last night we did some calculation how much money would be involved just to stop one ransomware attack group. We came into the very many millions because of all the payments that goes out towards for the ransomware. So if you really are able to stop an attack group, it will save you millions. So for law enforcement, really important to take on up with that. But the phishing is definitely the number one action, but the vulnerability exploitation is really the big cause. My worry. These are the type of actors that we're talking about when we're talking about. So we have state actors, you know, the traditional ones, the spies that use digital means or human means to actually get what they want. We have cyber criminals who make a lot of money this way. We have hacktivists who want to prove that something is not safe and use mechanisms for that. And we have script kiddies who use as a credit card to buy a DDoS and to harass someone or an organization for they are simply not agreeing with something. So these are the type of actors that we do. And all four are using the modern techniques to actually start doing their work. And this is the worry, that if you look from having a vulnerability to patching or being exploitable, it went down, and I'll find out. Oh, yes, I have it. Great. So when you look there, it is 2018. It took
2-point-something years. I can look it up here. It's easier that way for me. 2.3 years before it was exploited. It was that hard. But during the time, it went from years to months to hours, days, to currently 1.6 days, beginning of this year. That means almost that if you have a vulnerability coming out, and the patch is coming out on Friday, and you start working it on Monday, you're too late. You don't have the actual possibility to actually, you need to start working in the weekend. The patch rounds themselves takes too long if you do it this way. So we have an integral problem, but what you do see is that currently is 1.6. Well, I did some of the details already. And when you put in frontier AI models like Anthropic, the Chinese versions, Cyber 5.5, they bring it back to hours. Or even, we call them negative numbers because they are being exploited without even knowing that there is a problem. And we're all going to deal with this shit. Because the discussion on how to find vulnerabilities and how to patch them, we know that patching costs us weeks, but they are starting to use it in minutes. From my perspective, it means that we need a radical change, and probably you're not the ones that are going to do that. Because we need to go back to the developers and say, stop producing faulty software. Create safe, secure software. And the CRA, one of the laws that we have, actually demands that. Security by design, security by default are the essential steps of the CRA. And from my perspective, so I would say that putting a product with a digital manual on a market that is safe and secure is actually the license to do business in Europe. Now, we're not there yet, but the thought that you put in a faulty piece of software that is checkable through frontier AI, and you still put it on the market, might cost you litigation for the simple reason that you knew the product was wrong in the first place. And if you compare that, for instance, with medical appliances, heavily checked. If you want to put a car on the market, heavily checked. But if you look at software, we have to deal with the consequence because it's not very safe at the start. So there is going to be a momentum of time change to make sure that everyone understands that if you want to do business in Europe, better produce very well discussed and checked software, because that's going to be the license to do business. And we're talking about certification, we're talking about auditing, we're talking about the checks that needs to be done in the coming years. And it's a long, tedious process, but in the end, we will prevail. Because if we don't, in 28, there is no time to do anything. Because it's already being exploited before we know it. That is the reason why ENISA is putting a lot of effort on vulnerability management, to really do and push for the things I just mentioned. We're trying to scale up the vulnerability service that we have, and we're working with the management board to get enough powers and enough people and enough budget to actually foolproof perform those roles. But there are two things that are really important, and that's also the positive side I want to give you. As ENISA, as Europe, we fully understand that we need to focus on this. Cannot be fully dependent on other environments. We need to do this ourselves. So
We have created what we call the European Vulnerability Database, which is a mechanism to get reported vulnerabilities in products that are coming to Europe. They need to be reported to us, and that will start reporting starts at September 26th. That's a few months away. But we already started working on getting the overview of what's happening out there. So in the details, you can't see that. You can already see a lot of information about the vulnerabilities that were there the last few months. So the information flow is there already, and it is fully usable by Linode to see, okay, what is out there that we need some discussion. We have the CSERT network for that. It's the network of the 27 member states on a technical level that we work together on. So that information is out there. We are also helping to organize the global mechanism for vulnerabilities, because every vulnerability gets a number, because that's the way we can recognize the part. It's called CVE. And ENISA is now a CVE root, meaning that we combine the efforts within Europe to actually not only understand, but also direct and guide the European level into the global sphere as a steward. And the third is we have the known exploitable vulnerabilities, which is the ones that are so prominent that needs attention right now. And sadly, that one is growing on a daily basis. What we're going to focus on is scaling up those vulnerabilities from our side in order to help the member states and in the end help you. Because it is about vulnerability information that will be into risk reduction and also risk understanding. We want to make sure that the backbone is currently out there, because CISA, MITRE, American companies are doing that. We don't want it to have a Microsoft only. We want to have a global mechanism for that. And yes, sometimes the discussions there are difficult, but we'll manage. And we want to make sure that the collaboration that we have with the member states, the CSERTs, etc., are really in harmonized way, because we have to do this together. There's no other way. Thank you very much for your attention. Thank you so much. It was a pleasure. Yes, of course. Questions for our guests? I'll be here the whole day, so if you want to talk about why you stood up and stayed up, I'm fine with that. So I'll be here the whole way, so if you want to reach out, go ahead. Thank you so much. It was a pleasure. Thank you. Eu estou de regresso ao palco, não para fazer perguntas difíceis, nem para pedir para ninguém se levantar ou sentar-se. Terei o meu tempo para fazer também as minhas perguntas difíceis. Venho apenas aqui a palco anunciar o próximo momento desta CIDAIS 2026. Vamos agora falar de direitos fundamentais e cibersegurança. É o tema do próximo momento, apresentado por Patrícia Jerónimo, professora na Escola de Direito da Universidade do Minho. Bem-vinda. Muito boa tarde a todos, espero que estejam a ouvir-me bem. É difícil seguir esta intervenção, mas ao mesmo tempo também, pelo seu brilhantismo naturalmente, mas também me facilita muito a vida na medida em que esclareceu, acho que de forma subejamente clara, as ameaças com que nos deparamos e os riscos que essas ameaças representam para os direitos fundamentais. Fundamentalmente, esta minha intervenção é um pouco um ponto de situação do estado da arte. A minha formação de base é em direitos humanos e é essa a perspectiva. Sou jurista, venho, portanto, falar-vos numa perspectiva mais de direitos fundamentais, mais do que cibersegurança.
mas, evidentemente, olhando à interseção entre estes dois planos. E, sobretudo, olhando à cibersegurança simultaneamente como um direito e uma condição para o exercício de direitos e como uma ameaça a direitos fundamentais. Portanto, é fundamentalmente disto que eu vos vou falar, provavelmente sem grandes surpresas, mas volto a dizer, isto trata-se sobretudo aqui de uma recapitulação do estado da arte para, enfim, de forma informativa, para traçar as linhas principais do debate deste tema. E vou começar também com uma banalidade, a observação de que, à medida que as tecnologias digitais se tornam mais presentes na vida cotidiana, também as fronteiras entre os imperativos de segurança pública e as liberdades individuais tende a esbater-se. Claro que esta tensão entre segurança e liberdade não é de hoje. Há pouco falava-se em back to basics, pois, na verdade, é uma preocupação de sempre, desde, enfim, o liberalismo, a tensão entre assegurar a segurança de todos e, para esse efeito, são os elementares do contrato social, para esse efeito, restringir liberdades em nome da segurança e das liberdades de todos. Portanto, esta ideia não é nova. Claro que, quando estamos a falar de espaços digitais, a escala é outra. As ameaças, como ficou amplamente demonstrado, são novas, constantes, em permanente mutação e uma evolução que é, evidentemente, perturbadora na capacidade ou incapacidade que os Estados têm para responder com políticas que sejam eficazes e, sobretudo, com instrumentos reguladores que ficam sempre aquém ou rapidamente se desatualizam, tendo em conta que as ameaças estão em permanente evolução. Por outro lado, também, quando falamos aqui em ambientes digitais, em cibersegurança, temos que pensar no papel dos atores privados, das tecnológicas, e que é algo que também perturba um bocadinho a equação tradicional dos direitos fundamentais, porque, lá está, os direitos fundamentais são pensados como responsabilidades dos Estados e não tanto, e no plano internacional têm sido dados alguns passos no sentido de responsabilizar também os privados, nomeadamente as tecnológicas, pela proteção dos direitos humanos, mas esse é um trabalho ainda largamente por fazer. Portanto, aquilo que eu me proponho fazer aqui é rapidamente olhar aos conceitos de quer direitos fundamentais, quer de cibersegurança. Evidentemente que estou a falar para uma audiência de especialistas e, portanto, não vou deter muito no conceito, pelo menos, de cibersegurança, até porque há várias definições, todas elas já consagradas também em instrumentos normativos, mas mais interessa-me mais a relação de simbiose, de coincidência entre cibersegurança e direitos fundamentais e depois os momentos de tensão e, finalmente, rematando com algumas daquelas que são as recomendações. Alguns dos aspectos já foram aqui referidos na comunicação anterior, aliás, mesmo durante a sessão solene de abertura já alguns pontos foram referidos. Vou basear-me em boa medida num instrumento de direito interno que todos conhecerão, a Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital, que lá está, faz aqui acaba por ser um resumo, uma síntese daquilo que são as preocupações dos Estados na conciliação entre considerações de segurança e de cibersegurança com considerações de proteção dos direitos fundamentais. E, portanto, como cibersegurança, aqui no plano dos conceitos, muito rapidamente, bom, estamos a falar das atividades que são necessárias para proteger de ameaças as redes e os sistemas de informação, os seus utilizadores e outras pessoas afetadas. Mas eu estou aqui a basear-me numa definição razoavelmente canónica dada pelo direito da União Europeia. Quanto a direitos fundamentais, de que é que estamos a falar? Fundamentalmente de proteções que os Estados devem às pessoas que se encontram no seu território, sob sua jurisdição, e cuja razão de ser, o princípio fundador, é a dignidade da pessoa humana. Portanto, as condições para uma vida humana digna têm de ser os Estados, em primeira linha, a assegurar às pessoas que estão sob sua jurisdição, sob o seu poder. E particularmente importantes para aquilo que nos ocupa aqui hoje são as liberdades, a liberdade de expressão, a liberdade de reunião, a liberdade de associação e depois a privacidade, naturalmente, a proteção contra práticas criminosas, nomeadamente contra a violência e práticas discriminatórias, as próprias garantias processuais na interação com o Estado, nomeadamente quando se trata de processo penal.
E, evidentemente, também já foram aqui referidas, feitas várias menções sobre este aspecto, e todos estarão cientes dos ataques que os direitos fundamentais que estão sujeitos em ambientes digitais e, portanto, quer o discurso de ódio, o assédio, o ataque à propriedade, quer à propriedade intelectual, quer à propriedade material, os ataques à identidade pessoal e outras formas de cibercrime igualmente ou mais sofisticadas e de maior alcance, nomeadamente o terrorismo. E depois, e aqui baseio-me especificamente na Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital, que elenca vários direitos que são, digamos, específicos, ou cuja consagração se relaciona com necessidades específicas da atuação em ambientes digitais, nomeadamente a obrigação assumida pelo Estado português, através deste instrumento jurídico, de eliminar barreiras no acesso à internet. Também o próprio direito à neutralidade da internet, que é algo que, aliás, como acontece frequentemente quando estamos a falar de direito e de direitos, há sempre uma discussão, ou potencialmente discussões académicas infindáveis sobre o âmbito dos direitos, os seus limites e o que é que eles significam, que tipo de obrigações é que eles representam. Mas, lá está, continuando a acompanhar a Carta Portuguesa, consagra explicitamente um direito à neutralidade da internet, um direito ao desenvolvimento de competências digitais, o direito ao esquecimento, o direito à cibersegurança, portanto a cibersegurança aparece explicitamente como um direito fundamental, e também o direito à proteção contra geolocalizações abusivas. Estou a dar aqui apenas alguns exemplos, porque, e este é um aspecto importante da Carta, que reflete aquilo que é um consenso internacional razoavelmente seguro, robusto, já vem, enfim, uma primeira pronúncia, talvez possamos localizá-la em 2012, por parte do Comitê das Nações Unidas para os Direitos Humanos, ou Comitê dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que consagrou esta ideia, ou que afirmou algo que também a Carta Portuguesa afirma, e que é que os direitos fundamentais que valem para o espaço fora do espaço digital, valem também para o ciberespaço. Portanto, olhando aqui concretamente à linguagem do artigo 2º, número 2 da Carta Portuguesa, diz aí que as normas que protegem direitos, liberdades e garantias, que são os chamados direitos civis e políticos, para usarmos a linguagem, traçarmos um paralelismo com a linguagem do direito internacional dos direitos humanos das Nações Unidas, portanto, que estes direitos são, portanto, as normas que consagram estes direitos são também aplicáveis no ciberespaço. E, portanto, daqui já resulta que há um grande campo de coincidência, de sobreposição entre as preocupações com cibersegurança e as preocupações com a proteção dos direitos fundamentais. E, portanto, os Estados estão obrigados a proteger os direitos fundamentais também em ambientes digitais. Portanto, isto é um dado e, evidentemente, que lá está, também penso que já ficou subejamente demonstrado que nós precisamos de ambientes seguros, ambientes digitais seguros, para podermos atuar nestes ambientes, podermos mover-nos nestes ambientes, nomeadamente expressar as nossas opiniões, manifestar-nos, participar politicamente, para, lá está, fazermos compras, podermos desenvolver várias atividades, inclusive profissionais, e, portanto, em liberdade, com a proteção, e aqui, sobretudo, os dois grandes direitos que são normalmente considerados vitais para um ciberespaço seguro, é a privacidade, a proteção dos dados e a liberdade de expressão. Claro que é também fundamental a proteção em ambientes digitais contra os cibercrimes, naturalmente. E depois, de forma mais geral, a ideia de que a cibersegurança é fundamental para a própria salvaguarda do Estado de Direito, como estrutura constitucional, um Estado de Direito democrático, como é o caso do Estado português. Portanto, precisamos de segurança, de espaços digitais seguros, para que as próprias instituições não sejam atacadas, para que haja confiança nas instituições e, portanto, para que o sistema funcione e que os direitos fundamentais sejam efetivamente protegidos por parte do Estado.
Agora, claro que aquilo que mais se tem discutido quando se discute, quando o tema é a relação entre cibersegurança e direitos fundamentais, ou direitos humanos, e há muito já muito se tem discutido sobre essa matéria no plano académico, quer de especialistas em cibersegurança, quer por parte de especialistas em direitos humanos, ou um direito constitucional, tem a ver com a tensão entre liberdade e segurança nos ambientes digitais, e volto a dizer que não há nada de propriamente novo nesta tensão, sempre existiu, simplesmente agora a parada subiu significativamente. E porquê? Porque também todos sabem, já foi aqui referido, pela vigilância em larga escala, muitas vezes intrusiva, muitas vezes dirigida pelos governos com o apoio das tecnológicas contra especiais grupos, nomeadamente opositores políticos, por exemplo, jornalistas, ativistas, e depois a recolha e armazenamento de dados pessoais também em larga escala. Daqui, fundamentalmente, o problema é a escala e a rapidez da mudança das novas ameaças que vão surgindo. Para além de que a cibersegurança é também, e algumas das medidas mais, intrusivas, mais robustas ou musculadas, como queiramos chamar-lhe, adotadas pelos Estados para proteger, contra crimes, representam diminuições preocupantes, problemáticas, não só da liberdade, mas das garantias processuais, nomeadamente em processo penal, que, recordo, são um dos alicerces básicos de qualquer sistema constitucional de direitos fundamentais e do sistema internacional de direitos humanos. Bom, e portanto as ameaças, ficaram aqui amplamente demonstradas e fundamentalmente têm a ver com, a perseguição, a possibilidade de as medidas de cibersegurança em nome da segurança pública, da segurança nacional, estes sistemas de vigilância, de armazenamento, de recolha e armazenamento de dados, poderem ser usados para perseguir opositores políticos, para intimidar jornalistas, para conduzir à censura ou à própria autocensura por parte das pessoas que têm medo de se expressar livremente em espaços digitais, por medo de represálias e de repercussões daquilo que é o seu discurso, assumidamente presumido livre, mas que depois está a ser vigiado. Portanto, penso que todos serão sensíveis à compreensão das implicações problemáticas que essa vigilância e dos mecanismos que permitem essa vigilância representam. Bom, e então o que é que se pode fazer quanto a isto? O que é que tem sido recomendado? Quais são as recomendações internacionais? Mais uma vez, repito algumas das observações que já foram aqui feitas quanto à necessidade, primeiro, a necessidade de colocar os direitos fundamentais no centro de qualquer sistema, qualquer infraestrutura normativa, política de gestão dos ambientes digitais e da cibersegurança. Portanto, a necessidade de conciliar as preocupações com a segurança com as preocupações com a proteção dos direitos fundamentais que cabem aos Estados. Evidentemente, não cabem só aos Estados. Neste momento, uma boa parte da capacidade de resposta está dependente de atores privados, como também já referi. Mas aqui, reiteradamente, a tónica é posta na necessidade de repensar a cibersegurança ou pensar estratégias de cibersegurança com os direitos fundamentais no seu centro. Se nós olharmos aos instrumentos normativos adotados pelo direito da União Europeia e pelo direito português em matéria de cibersegurança, a tónica é claramente mais na linguagem e naquilo que são os aspectos regulados, muito mais na segurança, nos mecanismos, instrumentos de segurança, articulação interinstitucional, do que propriamente na defesa dos direitos fundamentais. Há algumas normas que versam sobre proteção de dados, mas claramente que a tónica é na segurança, dir-me-ão, natural, não é? Porque é essa a preocupação, essa a função desses instrumentos normativos e, portanto, não precisamos de estar sempre a reiterar que todas estas medidas são adotadas em respeito pelos direitos fundamentais, porque isso já está
está subentendido, porque, lá está, o respeito aos direitos fundamentais faz parte da arquitetura do direito da União Europeia, faz parte do direito constitucional, no caso da arquitetura do direito português, e, portanto, não é preciso estar sempre a reiterá-lo, isso está subentendido. Podemos dizer que sim, ok, tudo bem. De qualquer modo, aquilo que tem sido reiteradamente sublinhado a respeito das medidas de compatibilização entre a cibersegurança e direitos fundamentais, sublinham algumas ideias e com isto termino esta minha intervenção. Primeiro, a necessidade de avaliação contínua. Lá está, as ameaças estão sempre a metamorfosear-se, portanto também as respostas têm de estar em permanente evolução e avaliação. A tónica na participação pública, na importância de envolver a sociedade civil e, sobretudo, os grupos mais vulneráveis e marginalizados no desenho e aplicação prática de políticas e medidas de cibersegurança. A cooperação multilateral, um aspecto que foi aqui referido também já na intervenção anterior. Depois, claro, os princípios, um princípio básico no que diz respeito a restrições a direitos fundamentais, está no direito internacional dos direitos humanos, está no direito constitucional português, que é o princípio da proporcionalidade. E quaisquer medidas que restringam direitos fundamentais devem ser proporcionais ao fim pretendido, devem ser as medidas estritamente necessárias à prossecução desse fim e, portanto, não devem exceder o estritamente necessário para essa prossecução. Por outro lado, também as medidas de garantia da cibersegurança que sejam restritivas de direitos fundamentais devem ser transparentes e, fundamental, devem ser sujeitas a controlos independentes, nomeadamente por parte dos tribunais. E, portanto, fundamentalmente, estas recomendações nós encontramos-las em textos académicos, encontramos-las também em recomendações, nomeadamente ao nível das Nações Unidas, e julgo que estão espelhadas também na Carta Portuguesa para os Direitos Humanos na Era Digital. Portanto, eu penso que, do ponto de vista dos princípios, estamos todos de acordo. Claro que a dificuldade está sempre, como é costume, quando estamos a falar na concretização de normas de direitos fundamentais ou de normas de direitos humanos, quando a discussão se é estabelecida no plano internacional, a dificuldade está depois na concretização prática e, sobretudo, neste exercício, que é um exercício habitual, quase necessário, quase sempre necessário, porque os direitos humanos não são, os direitos fundamentais não são absolutos, têm de ser ponderados, aquela velha máxima de que a minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro, tudo isto tem de ser pesado, supesado na adoção não só no desenho teórico e normativo de políticas de cibersegurança, mas depois na sua concretização prática. Aí é que estão as grandes dificuldades. Posso dizer que no plano dos princípios julgo que não há grandes desacordos. O problema é depois a sua aplicação prática e aí eu julgo que estes 2 ou 3 dias de discussões provavelmente vão incidir precisamente nesses aspectos, nos aspectos técnicos e também nas dificuldades, nos desafios associados, lá está, a uma cibersegurança respeitadora dos direitos fundamentais. Muito obrigada pela vossa atenção, muito boa tarde e bons trabalhos. Muito obrigado, professora Patrícia Jerónimo. Avançamos nesta primeira tarde da CIDEIS 2026 com mais uma apresentação. É agora a altura de ficarmos a conhecer o relatório Cyber Young Security. Para nos dar a conhecer as principais conclusões deste estudo, convido a subir aqui a palco Ivone Patrão, psicóloga clínica e investigadora no ISPA. Convosco a apresentar este relatório, um estudo em parceria com o ISPA, o Centro Nacional de Cibersegurança, e o Centro Internet Segura. É um estudo muito importante nos nossos dias porque está dirigido a jovens entre os 16 e os 25 anos. Temos alguns estudos em idades mais novas, sobretudo europeus, como por exemplo o EUKIDS Online, que tem resultados recentemente, mas faltavam-nos dados nesta faixa etária em Portugal.
e percebemos desde logo que era importante olharmos para os comportamentos online, os comportamentos de risco e percebermos quais são os determinantes psicológicos associados a estes comportamentos nesta área da cibersegurança. Começámos com uma amostra muito interessante, 1826 jovens, que a certa altura, o inquérito também foi longo, completaram o inquérito 800 jovens. Percebemos também da importância deste fator humano na decisão de estarmos mais ou menos ciberseguros e percebemos também que a literatura nos foi dizendo a importância de estudar melhor este fator humano, de estudarmos melhor então quais são os fatores decisórios, não é? Decisivos naquele momento de não vou clicar aqui, não vou responder desta maneira, vou-me proteger. Utilizámos um protocolo online, como eu dizia há pouco, na plataforma do Centro Nacional de Cibersegurança, o Lehman Survey, e fizemos a análise estatística através do SPSS. Ora bem, principais resultados, porque o relatório é longo e vão ter acesso a ele nas próximas semanas, e o que me cabe aqui hoje trazer são mesmo os principais resultados. Desde logo este alerta, que temos 25% da amostra que contacta antes dos 8 anos com a tecnologia, e permitam-me aplicar também aqui um pouco a minha experiência clínica e formativa com jovens e famílias todos os dias, sabemos que estas crianças fazem com muito pouca supervisão parental. Percebemos também, e isto são dados recolhidos, portanto isto é um relatório de dados de 2025, recolhidos entre fim de 2024 e durante o ano 2025, e altura em que não havia ainda esta restrição do uso do telemóvel nas nossas escolas, portanto, claramente que eles nos responderam que usam o telemóvel em todo o lado, portanto 98% percebe-se. Percebemos também que as redes sociais são onde eles estão, a seguir os jogos e depois os vídeos e muito, em baixa percentagem, aqui a utilização da tecnologia para estudar. De ressalvar que as raparigas estão muito mais nas redes e os rapazes estão muito mais no jogo online e que os menores de idade estão muito mais no jogo e os maiores de idade nas redes sociais, portanto, começamos a ver aqui, desde logo, estes fatores da idade e o sexo como algo que temos que dar a importância depois para informar intervenções na área da prevenção e aqui uma chamada de atenção, ainda que numa percentagem que podemos pensar que é curta, mas que, do meu ponto de vista, já é preocupante, temos 6,6% de menores a fazer apostas online. Estamos neste momento em época do campeonato europeu, é uma outra experiência clínica que também nós vamos tendo enquanto equipa e percebemos que neste momento há muito risco elevado de jovens que costumam apostar em grupo e mover-se com este sentido de pertença e moverem-se neste tipo de comportamentos, que são comportamentos de risco, as apostas online. E aquilo que pode trazer aqui da dependência. Outro aspecto que nos preocupámos em avaliar este fear of missing out, que cada vez mais está presente e está bastante presente nesta amostra. Nas raparigas, 31,9% sente isto diariamente e nos menores de idade, 31,2% sente isto diariamente. E quando perguntamos, e fazes algum esforço para fazer o JOMO, não é? O Joy of Missing Out, de facto as percentagens são muito redutoras. Eles tendem a ter muito mais e sentir muito mais fear of missing out do que o outro fator contrário. Portanto, começamos aqui a perceber que há muito esta dinâmica de necessidade de conexão e de socialização e de estar ligado sobretudo às redes, que é onde eles estão mais, e sobretudo as raparigas. Ora, riscos, quando correm alguns riscos, que riscos correm e que estratégias é que eles adotam? Percebemos que a exposição a conteúdos perturbadores, 27,1% diz que por vezes contacta com este tipo de conteúdos e 11,3% diz que contacta com estes conteúdos frequentemente ou sempre.
21% diz que experiencia contactos abusivos online por vezes, frequentemente ou sempre. Portanto, são percentagens que já nos dão aqui algum alerta. Quando isto acontece, então, o que é que fazes? Dizem que bloqueiam contactos, ignoram a situação. Este aspecto, 71,9% dizerem que ignoram a situação, não é assim que ela vai passar, sabemos bem que não. 11,6%, uma percentagem muito redutora, diz que pede apoio a amigos, pais ou professores e só 1,8% recorre à linha internet segura. Relações online. Existem, não existem? Como é que elas começam? De facto, as plataformas digitais estão a ser bastante utilizadas por estes jovens desta amostra e 41,3% iniciou amizade ou uma relação presencial com alguém que conheceu online. Sabemos que a socialização hoje em dia já é mista, portanto, nós tanto conhecemos pessoas de forma presencial como online. O risco aqui é que estamos perante jovens que estão ainda em desenvolvimento, no seu processo de maturação também social e das suas competências sociais, e temos que perceber se de facto têm competências para passar deste mundo online para o mundo presencial e vice-versa. E como é que gerem este tipo de relações? Quando olhamos para os modelos e para o consentimento quanto à partilha daquilo que acontece no seu dia-a-dia nas redes, percebemos que são nas relações próximas e nas relações, no fundo, mais informais, que são aquelas que publicam aspectos da vida destes jovens sem pedir qualquer consentimento. E estamos a falar dos amigos, 51,6%, e dos pais para 51,3%. Quando perguntamos estas questões das interações negativas online, entender aqui o cyberbullying, o cyberstalking, o grooming, enfim, o catfishing, por aí fora, percebemos que, e de forma bastante preocupante, há um perfil de observadores em percentagens bastante elevadas que assiste a este tipo de interação negativa online e não faz nada. Portanto, temos estes jovens, reparem, lembrem-se, entre os 16 e os 25 anos, que assiste e, pegando aqui neste exemplo, a partilha de imagens a gozar, 41,9% assiste a este tipo de situações dos seus amigos, da sua rede de contactos e fica no papel de observador. Portanto, nem protege as vítimas, nem conversa com os agressores, portanto, não tem aqui um papel de mediação e de empatia por uns e de tentativa de resolução aqui do conflito por outra, que são competências sociais muito importantes de treinarmos e que não estão a ser aqui treinadas. Portanto, só estamos a assistir. As raparigas têm aqui um perfil mais de vítima, os rapazes um perfil mais de agressor, e os menores de idade e os maiores de idade têm aqui algumas diferenças perante a vitimização a que são sujeitos. Os menores falam dos boatos, da partilha de imagens e de comentários a ridicularizar, e os maiores de idade falam de situações de perseguição e de aliciamento sexual. Portanto, deixar já esta nota, a importância de trabalharmos que os observadores que podem ser aqui decisivos. Quando perguntarmos sobre o sexting, o sextortion e a manipulação através da inteligência artificial, percebemos que são realidades que existem nesta amostra, ainda que com percentagens diferentes. Relativamente ao sexting, percebemos que, no fundo, há mais vitimização e mais recepção de conteúdos do que propriamente assumirem que o praticam. A mesma coisa com o sextortion. Na manipulação da inteligência artificial, de imagens com recurso à inteligência artificial, temos 5,6% dos jovens que referem que já o fizeram alguma vez, e há uma diferenciação entre rapazes e raparigas, sendo que os rapazes assumem tanto o papel de vítima como o papel de agressores. Quando olhamos para outros aspectos, também no âmbito das interações negativas online e desta socialização que hoje já entendemos como mista e muita dela acontecendo online, percebemos
que tanto o benching como o ghosting estão, no fundo, acontece em larga escala nesta amostra. Quase para a maioria destes jovens já tiveram situações em que as pessoas de repente desapareceram e deixaram de conversar com eles, seja em relação de amizade, seja em relação amorosa, e também são alvo deste padrão de resposta que às vezes estou, outras vezes não estou, umas vezes respondo, outras vezes desapareço por 2, 3, 4 semanas e deixo de responder, outras vezes apareço e passo a responder. 24% também diz sentir-se alvo de trolling, ou seja, de crítica direta, existe muito nos nossos jovens, nos grupos do WhatsApp. Eu posso partilhar convosco situações no contexto clínico, são de choro e de muita perturbação e são muito frequentes no dia-a-dia na vida dos grupos, e de facto é algo que importa saber e que importa ajudar e alterar. E há aqui uma percentagem também muito curiosa: 24,6% considera que a ridicularização, não é, de terceiros é uma fonte de ganhar estatuto num grupo. Ora, se estamos a falar de jovens, no momento em que o grupo de pares é tão importante e sentir pertença, quando validamos isto, quando achamos que ridicularizar o outro é que, no fundo, é uma forma de pertença ao grupo, algo aqui, do ponto de vista negativo, não está a correr bem. Não deixar de referir aqui o stalking, que alguns autores falam do orbiting, que é ir terminando uma relação, mas estando por ali. É um like, é uma visualização, já não há relação, mas vai estando por ali, e há 38,5% de jovens que sentem isto, este stalking meio que camuflado. Estivemos a falar mais de safety, agora falando mais da security, e perguntámos também dos incidentes de cibersegurança. Percebemos que estas questões do malware estão muito mais prevalentes, tanto para a amostra total, como dividindo rapazes e raparigas e menores e maiores de idade. O smishing também aqui em segundo lugar para a amostra total, mas também, ainda que as percentagens sejam um pouco diferentes, entre rapazes e raparigas e menores e maiores de idade, mas também está presente, e de seguida a usurpação de identidade para acesso indevido a dados pessoais. Portanto, isto quer dizer que os jovens, não só isto acontece, como sabem, e acabam por... O phishing, que há pouco foi aqui falado, também aparece na amostra total. Quando olhamos para os conceitos, no fundo, psicológicos, aquilo que fomos avaliar, o nível de literacia digital, tem um bom nível de literacia digital esta amostra, contudo, tem algumas fragilidades na proteção dos seus dispositivos, na gestão de senhas e na atualização das suas apps, das plataformas. Portanto, tem alguma dificuldade na competência informacional também no uso da inteligência artificial. No fundo, sabem o que é, usam, mas têm dificuldade aqui na pesquisa, na seleção, do que é mais credível, do que é mais adequado. Portanto, digamos que se queremos falar aqui de nível de literacia e de intenção para ter um comportamento ciberseguro, eles estão num nível moderado. Portanto, há algumas fragilidades, há algo a trabalhar. Quando olhamos para os determinantes sociocognitivos, para a personalidade e para a saúde mental, percebemos aqui claramente que a percepção de vulnerabilidade é muito baixa. Ora, se eu não me percepciono em risco, eu não vou operar mudança. Portanto, o que acontece aqui é que acabam por achar que isto só acontece aos outros, portanto não me vai acontecer a mim, eu não tenho que me proteger, eu não tenho que fazer nada. Do ponto de vista da personalidade, é uma amostra que tem um perfil bastante adaptativo, não detectámos nenhuma situação que, e até do ponto de vista dos indicadores de saúde mental, portanto, na grande maioria a amostra é uma amostra equilibrada. Contudo, quando vamos fazer algumas correlações, percebemos que aqueles que passam mais tempo online, e agora aqui recapitulando os vários dados que já apresentei, o mais tempo online é para estar nas redes sociais, já percebemos. Aqueles que passam mais tempo online e que estão muito mais nas redes sociais e que estão muito mais expostos a todos estes riscos que acabei de falar, são aqueles que têm mais sintomas de ansiedade e sintomas depressivos.
Da mesma forma, aqueles que são alvo de algumas dinâmicas de cyberbullying, seja enquanto vítima, agressor, observador, e não esquecendo aqui o papel dos observadores, porque eles também sofrem, percebemos que todos estes aspectos estão relacionados com alguns indicadores clínicos de sofrimento psicológico, como a ansiedade, a depressão, a hostilidade, a ansiedade fóbica, e percebemos que há uma exposição a esta toxicidade relacional vai estar relacionada com vulnerabilidade psicológica nestes jovens. Portanto, para concluir, sabemos que as teorias do desenvolvimento já nos dizem o quão importante é ter o grupo de pares, mas este relatório está-nos a dizer, se o grupo de pares for conviver com estes riscos, com esta pertença desta forma, isto cria aqui um risco para esta fase de desenvolvimento onde é tão importante ter a pertença. Por outro lado, se estabelecemos uma vinculação neste ambiente mais de toxicidade e negativo, não estamos a fazer uma vinculação segura e não estamos a aprender nas relações esta segurança, este estar uns com os outros. Por outro lado, também a teoria da aprendizagem social diz-nos que nós aprendemos por vermos os outros, por imitação. Ora, se colocamos os nossos jovens a visualizar conteúdos negativos e a relacionarem-se desta forma online, também não estão, no fundo, a fazer uma aprendizagem social adequada, pelo menos com esta exposição. Por outro lado, também percebemos, se olharmos para os modelos de regulação emocional, o quão é importante assistirmos a modelos positivos, não é? De regulação das emoções, de resolução dos conflitos, e se percebermos que tempo online em demasia e exposição a estes riscos, mais uma vez vamos chegar a esta conclusão que não estão, no fundo, a usufruir dos melhores modelos, dos mais positivos. E para finalizar, para mudarmos comportamentos, para contactarmos com alguns ciberriscos, com algumas ciberameaças e conseguirmos mudar o nosso comportamento, é muito importante termos alguma percepção de risco. E a percepção de risco nesta amostra é, de facto, baixa. Portanto, eu diria que, e mesmo para terminar, que este relatório diz-nos que os nossos jovens começaram muito cedo no contacto com o mundo online, que eles estão no digital, portanto, é importante começarmos na primeira infância, a aumentar os níveis de literacia digital e a aumentar a percepção de vulnerabilidade. É muito importante ainda, na continuidade, o treino destas questões do security, de como é que é gerir as suas senhas, fazer as atualizações, o que é isto, uso ético da inteligência artificial. Por isso é que eu pus aqui, temos que continuar não só a passar a informação, porque informação só não ajuda para mudar comportamentos, temos que passar a um nível seguinte, que é de treino, de os colocarmos em situações de risco e treinarmos como resolver estas situações. Sobretudo, podemos treinar com os observadores, que estão a ver muita coisa e não a fazer nada, e claramente que é muito importante estarmos nos ambientes e usarmos também os ambientes que eles usam. As raparigas usam as redes sociais e os rapazes usam o jogo. E, mesmo terminando, não esquecer que todos estamos em rede, todos estamos em comunidade e que há um papel muito importante de nós todos que estamos aqui nesta sala, que provavelmente muitos são pais, e há um papel de nós enquanto modelos educativos. A mediação familiar ativa com negociação é aquela que já se percebeu que tem mais eficácia e claramente que costuma-se dizer que é preciso uma comunidade para educar uma criança, não podemos esquecer a escola e toda a rede. Muito obrigada pela vossa atenção, foi um gosto e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, doutora. Só uma pergunta, prometeu para breve a apresentação das conclusões deste estudo. Temos alguma data ou ainda não podemos dizer? Ainda não temos uma data formal, mas será dentro do próximo mês de julho, muito no bem. máximo até setembro, que pode começar. Portanto, ali a cruzar com o início do ano letivo. Bem,
Obrigado, um aplauso, obrigado por esta apresentação, um estudo que será também certamente notícia nos órgãos de comunicação social. Fazemos agora uma pausa, o coffee break vai estar a acontecer lá em baixo, no piso 0. Por aqui na sala do arquivo estaremos de regresso quando faltarem 15 minutos para as 5 da tarde. Até já.